Boa noite, meus queridos amigos e alunos da Faculdade de Nova Serrana. Mais uma vez, nós voltamos a nos encontrar utilizando o meio virtual, não é? Uma vez que ainda não nos é permitido o encontro físico, né? Uma vez que nós ainda estamos vivendo o tempo de isolamento social. Então vamos nos encontrando por aqui, né? Através desses vídeos. Hoje queria fazer com vocês a revisão de uma das aulas, né, que já tivemos na primeira etapa de estudos nesse semestre, ou a revisão, né, do conteúdo de uma das nossas aulas. Queria revisar com vocês a nossa reflexão feita em sala de aula sobre Sócrates. Sócrates e a arte de perguntar foi o tema da aula, né, já dada, e que nós agora então passamos a revisar. Será que nós verdadeiramente conhecemos aquilo que acreditamos conhecer? Essa era a principal dúvida de Sócrates. Será que aquilo que a gente julga conhecer, conhecemos de fato? Conhecemos verdadeiramente? Sócrates reconhecia a sua própria ignorância a respeito de temas que a maioria das pessoas julgava conhecer. Reconhecia sua própria ignorância a respeito de assuntos que a maioria das pessoas de seu tempo acreditava saber muito, acreditava conhecer. Só sei que nada sei. É uma frase famosa da filosofia socrática, né? Uma frase que Sócrates costumava repetir muito. Só sei que nada sei. O único grande saber que Sócrates admitia possuir era a arte de perguntar. O único grande saber que ele admitia, né, ter de fato, né, ter de verdade, era a arte de perguntar. Utilizando o diálogo, né, e dirigindo perguntas constantes ao seu interlocutor, Sócrates se tornou o primeiro grande exemplo de pensador ocidental que acreditou radicalmente no poder da conversação. Acreditou radicalmente no poder do diálogo, né, no poder da conversa, e defendia a conversação como um método para atingir um conhecimento mais profundo das coisas. Sócrates acreditou no poder da conversação como um método para atingir um conhecimento mais essencial, mais profundo, um conhecimento mais verdadeiro das coisas. Então, explicando um pouquinho, né, o método socrático. Como é que tudo começa? Tudo se inicia com um diálogo amigável. Tudo começa com um diálogo amigável. O nosso filósofo denominava o seu próprio método, o método da conversação, ganhava o nome de maiêutica. A sua arte de perguntar, né, a sua arte de dirigir questões ao seu interlocutor, Sócrates chamava de maiêutica. Maiêutica é uma palavra de origem grega, que significa ciência do parto ou arte do parto. Segundo a tradição, Sócrates teria herdado essa ideia de sua mãe, ou observando o trabalho de sua mãe. Diz a tradição filosófica que a mãe de Sócrates era parteira, ajudava a dar à luz a crianças, né, às pessoas. Observando o trabalho da mãe, Sócrates tem a ideia de chamar o seu método filosófico também de maiêutica, porque ele acreditava ser também um parteiro. É claro que, né, meus amigos, não um parteiro de algo, não um parteiro
de corpo, mas um parteiro de almas, né? Claro, um parteiro de almas. Ou seja, o trabalho de Sócrates é o de ajudar a dar à luz a pensamentos, ajudar a nascer ideias, né? E distinguir, por meio do senso crítico, os verdadeiros pensamentos dos falsos, ou as verdadeiras ideias das falsas ideias. O grande dom de Sócrates era o de saber formular perguntas adequadas. Sócrates sabia fazer isso, formular perguntas certas, perguntas adequadas, perguntas que ajudavam as pessoas a conceberem, daí a ideia de parto, né? Perguntas que ajudavam as pessoas a conceberem por elas mesmas a verdade, ou a conceberem por elas mesmas o conhecimento a respeito de diversos temas. Para filosofar, a pessoa não deve acreditar que já conhece a verdade. Não. Quem se dispõe a filosofar tem que ter um espírito aberto, né, um espírito questionador, tem que se deixar penetrar pelas dúvidas, né? Porque quem acredita que já sabe tudo, que já conhece a verdade, que tem a verdade, se fecha para a filosofia, né? Porque se fecha para a dúvida, se fecha para novas ideias, para novo conhecimento, né? Então, isso impede, a pessoa que acredita já saber tudo, fica impedida de continuar questionando, né? de progredir no conhecimento, de buscar, de conversar, né? De se abrir a novas ideias. Em filosofia, nós já dissemos em outras aulas, né? Em aulas anteriores, em filosofia mais valem as perguntas que as respostas, né? Mais valem perguntas agudas, né? Perguntas penetrantes, do que respostas que tentam instituir uma conclusão, respostas que tentam silenciar uma conversa, acabar com uma conversa, né? A filosofia é uma constante conversação, a filosofia é um constante diálogo. Então, em filosofia vale mais as perguntas que as respostas, né? Os interlocutores de Sócrates, né? Aqueles com quem Sócrates costumava conversar, eles vão progredindo pouco a pouco, né? Vão progredindo, eles vão avançando pouco a pouco no caminho do conhecimento sobre as coisas. À medida que vão conversando, né, que vão se colocando novas questões, se abrindo para novas perguntas, para novas dúvidas, vão aos poucos progredindo, avançando na produção, na aquisição e na produção de conhecimento, né? Todo aquele que se faz as perguntas adequadas, né? Toda pessoa que se propõe perguntas adequadas amplia a consciência. Aquele que faz as perguntas adequadas em sua vida, esse pode sempre ampliar a consciência que tem de si mesmo e a consciência que tem das coisas. Sócrates, em seus diálogos, né, alerta os seus interlocutores, aqueles com quem ele conversava, repito, para o perigo de se chegar a certezas de modo precipitado. Quem precipitadamente atinge certezas, encerra a conversa, encerra a discussão, para com as buscas, para com os questionamentos. Então, Sócrates está sempre alerta os seus interlocutores a respeito disso. Não se precipite na aquisição de certezas, né? Ou na presunção de ter atingido a verdade, né? Não se precipite, porque quem se precipita aí, quem se apressa em dizer que já sabe, já conhece, já adquiriu a verdade, já descobriu a verdade, normalmente abandona a dúvida filosófica, né? Normalmente abandona o diálogo filosófico antes do tempo. É preciso, então, seguir praticando, né? É preciso seguir sempre praticando a dúvida, praticando a conversação filosófica, né? por toda a vida. Agora, é claro que a atividade filosófica, ela está associada a uma certa dor. A atividade filosófica está associada a uma certa dor, a um certo grau de incerteza, de inquietude,
de angústia. A atividade filosófica traz isso consigo. A dúvida filosófica traz isso consigo, uma certa dor, dor própria de quem se angustia porque quer saber, né? Não é dor física, é claro, é uma dor, vamos dizer assim, psíquica, emocional, de quem se inquieta porque quer saber, porque quer buscar, porque quer conhecer mais, né? E Sócrates reconhece isso, né? Que a atividade filosófica tem um pouco de dor nesse sentido, né? É a dor do parto do conhecimento, né? Pegando um pouco da ideia de Sócrates, da maiêutica, né? A dor gerada pela atividade filosófica é a dor do parto do conhecimento, do parto das ideias, do parto dos pensamentos, né? É a dor do ampliar da consciência. Com a prática reflexiva contínua, né? Com a prática reflexiva constante, a gente vai progredindo, a gente vai crescendo, no sentido de a gente vai ampliando a consciência, a gente vai tomando adquirindo uma consciência mais plena, né? A gente, com a prática filosófica constante, com a dúvida filosófica, com o diálogo filosófico, a gente vai reorganizando a nossa compreensão de mundo, reorganizando as nossas ideias a respeito do mundo e vai alcançando a felicidade, que é o que todos nós desejamos, que é o que todo ser humano quer, a felicidade de uma vida orientada, de uma vida organizada de maneira mais justa e mais sábia. Mas isso não vem sem certo sofrimento, isso não vem sem certa dor, não é verdade? Sócrates ainda reconhece, ainda admite que as suas perguntas, as questões que ele apresenta aos seus interlocutores e aquilo a que elas conduzem incomodam muito os seus contemporâneos, né? Tanto que o nosso filósofo acabou sendo considerado inimigo público em Atenas e foi até condenado à morte, né? Sócrates foi assassinado. Há quem diga que na verdade foi um suicídio, porque ele tomou o veneno, né? Ele tomou cicuta para morrer, mas foi obrigado a isso, né? Foi na verdade uma condenação, foi condenado à morte. Por quê? Porque foi considerado em Atenas um inimigo público. Sócrates foi condenado de ser corruptor de jovens, corrompia a juventude. É claro, né? Toda pessoa que se dispõe a questionar, toda pessoa que se dispõe a duvidar do que está posto, do que está estabelecido, do que está pronto, vai ser ameaça para o poder constituído, para o poder estabelecido, seja qualquer tipo de poder, poder econômico, poder político, poder religioso, qualquer tipo de poder. Se aparece alguém que questiona, que apresenta perguntas, que duvida, incomoda quem está, né, no poder que está estabelecido. Então foi isso que aconteceu com Sócrates, né? Questionava, perguntava e acabou incomodando muito seus contemporâneos. Desculpa. O nosso filósofo exorta os seus interlocutores a aceitar as dificuldades que se encontram no caminho da filosofia, né, no caminho do processo de filosofar. Aquele que se dedica ao filosofar precisa se desfazer não apenas dos preconceitos, né, não precisa se desfazer, abrir mão, deixar não apenas as ideias pré-estabelecidas, né, as ideias previamente concebidas, mas precisa também abrir mão, se desfazer do orgulho de quem sabe, da presunção de quem já tem a verdade, né? Se desfazer do orgulho, do amor próprio e se entregar. Se entregar a quê? Se entregar à arte do diálogo. A arte do diálogo reflexivo. Se entregar à arte da escuta atenta e reflexiva. Se entregar à abertura ao outro, ao exame aberto, ao exame fecundo das questões que são propostas. O diálogo socrático tem dois momentos, digamos assim, né?
Um primeiro momento chamado de refutação ou ironia, e um segundo momento chamado de maiêutica, que já falamos um pouco no início desse vídeo. Nós conhecemos Sócrates através dos diálogos escritos por Platão, né? O próprio Sócrates nada escreveu, o próprio Sócrates nada deixou escrito. O que nós sabemos das ideias dele, da vida dele, da filosofia socrática, conhecemos por escritos de outros filósofos posteriores a ele, principalmente seu discípulo Platão, né? Esse método de escrever diálogos, porque Platão escreve diálogos, e nos diálogos que Platão escreve, ele vai expondo um pouco da filosofia socrática, da sua própria filosofia também, é claro, mas daquilo que Sócrates ensinava também. Então, esse método de escrever diálogos ficou conhecido na filosofia como dialética. Dialética, que significa arte da discussão. Arte da discussão. Então, a dialética socrático-platônica, né? A dialética socrático-platônica apresenta, como disse no começo, dois momentos muito importantes. Um primeiro momento chamado de refutação ou ironia. Refutação ou ironia. E o segundo momento chamado de maiêutica. Maiêutica. No início dos diálogos, Sócrates costuma apresentar-se como quem deseja aprender com seu interlocutor. Então vejam que Sócrates não se coloca na presença do seu interlocutor, na presença da pessoa com quem ele vai conversar, como quem já sabe tudo, como o grande sábio, como o dono da verdade. Não, se apresenta como quem quer aprender e começa a fazer perguntas para o seu interlocutor. Perguntas que, de certo modo, vão incomodar o interlocutor ou vão fazer o interlocutor pensar, repensar, rever seus conceitos. Então, se apresenta primeiro assim, começa com um diálogo amistoso, né, um diálogo amigável, ele vai se colocando na presença do outro como quem quer aprender, e isso é irônico, né, da parte de Sócrates, é irônico porque ele sabe muita coisa, mas não se apresenta assim como quem sabe, né? Por isso a gente costuma chamar essa parte do diálogo de ironia, né, que seria uma interrogação fingindo ignorância, digamos assim, né? Grosso modo, digamos que quando Sócrates, no início do seu diálogo com alguém, apresenta uma questão, uma pergunta, como quem quer aprender, ele está sendo irônico, ele está fingindo que não sabe, está fingindo ignorância, por isso chamamos de ironia. E aí, com a habilidade de raciocínio, ele vai conduzindo as questões, com a habilidade de pensamento, Sócrates vai conduzindo as questões de forma que vai evidenciando as contradições e os problemas que surgem a cada resposta dada pelo interlocutor. Então ele apresenta questões, o interlocutor responde, aí Sócrates vai muito habilidosamente, né, desenvolvendo um raciocínio que vai mostrando ao seu interlocutor, né, que vai evidenciando ao seu interlocutor o quanto a sua resposta está cheia de contradição, né? Quanto a sua resposta é incoerente, o quanto a sua resposta é problemática. E assim ele vai então refutando as respostas do seu interlocutor. Ele vai refutando, ele vai contestando as concepções que o outro tinha sobre determinado assunto. Ele vai refutando, vai contestando as ideias, né, que o seu interlocutor tinha, né, que a pessoa com quem ele conversa tinha, sobre determinado tema, sobre determinado assunto, e aí, com isso também, ele vai demolindo a presunção de saber que o seu interlocutor tinha. A primeira virtude do sábio é adquirir consciência da própria ignorância. Parece que é isso que Sócrates quer fazer primeiro. Quando ele contesta
com uma habilidade racional impressionante as respostas que o seu interlocutor dá, ele vai, né, quando ele vai mostrando que as respostas dadas são contraditórias, são incoerentes, não se sustentam, ele vai ajudando o seu interlocutor a adquirir, admitir que é ignorante em determinado tema, em determinado assunto, né? Ajuda o seu interlocutor a adquirir consciência disso, a consciência da própria ignorância. E na segunda metade do diálogo, né, já liberto da presunção de saber, né, o seu interlocutor já estará em condições de iniciar o caminho de reconstrução das próprias ideias. Reconstruir seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, porque aquelas ideias antigas já foram demolidas e aí agora ele vai reconstruir seus pensamentos, vai reconstruir as suas ideias. Então, novamente, Sócrates lhe propõe uma série de questões. Agora, as questões desse momento do diálogo são questões que vão ajudar a trazer à luz os pensamentos. É a hora de parir as ideias, né? É a hora do parto do conhecimento, a hora do parto do pensamento. Então, Sócrates coloca novas questões, novas interrogações que ajudam o seu interlocutor a trazer à luz as ideias que tem, os pensamentos que tem, né? Por isso, essa fase do diálogo socrático é chamada de maiêutica, conforme dissemos no início, né, desse vídeo. Maiêutica, que significa arte de ajudar a dar à luz, né? Ou arte de ajudar a parir, né? Ajudar a parir. É um pouco da filosofia socrática, é mesmo só um brevíssimo resumo. Nós já estudamos isso em sala de aula, já conversamos mais demoradamente, de modo mais aprofundado em sala de aula. É só para a gente reativar a memória e não perder aí, né, durante esses tempos de afastamento social, de isolamento social, durante esses dias de quarentena, a gente não perdeu o gosto pelas questões da filosofia. Um abraço cheinho de saudade. Espero que possamos nos encontrar fisicamente muito em breve. Fiquem com Deus. Beijo.